Bem-vindos, encantos! Eu sou a Márcia e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como fazer o composê, nesse caso de tecidos. Vamos lá! Eu peguei aqui dois tecidinhos que eu até usei em um tutorial pra fazer uma bandana, um babador de bebês, e eu usei esses dois tecidos. Ele é ótimo porque ele tem várias cores, em várias cores muito diferentes. Então ele tem o mostarda, esse verde aqui meio acinzentado, tem o azul marinho, tem o branco, e eles vão se misturando com poazinhos, ou seja, com as bolinhas de dentro dos círculos. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber que dentro desses tons que eu tenho aqui, eu vou ter que escolher outro tecido para poder combinar. Nesse caso, eu escolhi esse azul de poá branco, que tem exatamente aqui um círculo, que é azul marinho de poá branco. Eles combinam perfeitamente. Mas se ele tivesse sido um mostarda, também combinaria. Se ele tivesse sido como se chama essa cor? Um bordô, também combinaria. E aí eu poderia colocar, por exemplo, um bordô liso e um mostarda estampado com azul, por exemplo. Mas eu escolhi esses dois aqui, que é o que eu tinha em minha casa. Se eu colocar outro tom que não tenha nada a ver, por exemplo, um roxo, ele não vai ficar tão bom. Dá até pra fazer alguma coisa, se você for fazer uma colcha de retalho, então você quer aproveitar todos os retalhos que você tiver em casa, não importa com a cor, vai ficar aquelas colchas tipo patchwork, vai ficar bom. Mas, pra gente ter um trabalho mais profissional, mais interessante, mais bonito, você precisa fazer o composê, ou seja, escolher bem os tons dos seus tecidos. Isso a gente faz na hora da compra. Talvez você tenha comprado lá um tecidinho, como por exemplo, eu vou colocar esse aqui de lado e vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse tecido porque eu achei ele lindo, ele é de fundo preto e ele tem umas lambretas. E essas lambretas são multicoloridas. Ela tem lambreta preta com azul e de florzinhas, ela tem turquesa, tem tons amarelos, tem o tom verde. É um tecido muito colorido. E ele destaca muito porque, logicamente, o fundo é preto. Então eu comprei porque eu amei. E aí você se encontra com um só tecido e você fala, mas eu quero combinar ele com algo mais. O que é que eu faço? Então você leva o tecidinho novamente na loja, e pode ser até mesmo em outra loja que você for, não importa. E aí você vai escolher um tecido que combine com as cores. Por exemplo, eu posso escolher um avermelhado ou vermelho, posso escolher um amarelo, um laranja, porque dentro do amarelo também tem laranja. Eu posso escolher um turquesa e ele vai poder combinar com qualquer motinho que tem aqui. Então, esse tecido, vamos dizer que ele é fácil de combinar. Vai ficar bem arregalada a cor? Vai. Por quê? Porque o fundo é preto. Se ele fosse de outra cor, seria mais discreto. Passando um tempo, eu voltei na loja e encontrei esse tecido aqui, que ele é fundo preto também. E ele tem uns circulinhos assim, uns círculos amarelo, verde, roxo e vermelho. Esse meu tecido aqui não tem roxo, mas ele não importou de ficar junto. Por quê? Porque o fundo é preto, porque tem amarelo, porque tem vermelho, porque tem verde. E é um verde exatamente do mesmo tom. Eu tive a sorte de ter um verde exatamente do mesmo tom. Já que esse aqui tem roxo e esse não tem, eu poderia colocar um tecido roxo simplesmente aqui. Ui, esse não. E ele ia ficar bom também, porque daí esse puxa pra esse e esse puxa pra esse. Ou seja, esses dois, ou melhor, esse daqui combina entre os outros dois. Então ele vai ficar ótimo. Até o roxo deveria ser mais escuro, é que eu tenho só esse aqui pra mostrar pra vocês. Mas teria que ser escuro, porque esse aqui é um lilás, né? Então é isso, você escolhe o tecido primeiro, o estampado, e depois você escolhe as cores que você deseja. Existem outros tecidos que são bem fáceis de escolher. Por exemplo, eu tenho esse aqui de gatinho. Ele é muito fofo, é um tecido infantil, mas eu amo. E ele tem um fundo branco, ele tem umas bolinhas aqui rosa choque, ele tem o lilás e ele tem outros tons de lilás aqui dentro. E ele tem um rosinha bem claro aqui no fundo também. Então, vou fazer algo bem óbvio. Eu vou comprar um tecido que tenha lilás e roxo. Então, esse tecido aqui, ele tem rosa, tem lilás, tem roxo, tem os tons exatamente do mesmo tecido. Eu poderia ter sido menos óbvia e ter comprado um
que na verdade é a mesma estampa do anterior, porém só em tons rosa, que combina perfeitamente com o meu tecido, porque aqui na boquinha do gatinho tem o mesmo tom de rosa. Então, eu posso ir combinando outro tecido estampado e outro tecido liso. É interessante a gente colocar sempre um tecido liso quando vai de 3 em 3, ou seja, quando a gente escolhe 3 tecidos, porque daí ele dá uma quebrada assim nos estampados, né? Não fica aquela coisa muito arregalada. Mas se você souber combinar, também pode ser todos os estampados, que não tem problema nenhum. Nesse caso eu disse pra vocês que era uma combinação muito óbvia, ou seja, o meu tecido ele tem muita tendência ao lilás e eu continuei aqui, eu segui aqui. Esse outro também é uma combinação bem óbvia. Quando a gente começa a escolher tecido para o trabalho, é melhor a gente ir para o óbvio. E depois a gente vai começando a se atrever um pouco mais. Nesse caso, poderia ter um tecido também azulado, um azul bem apagado, por certo, mas azulado, e também verde. E esse verde é aquele verde meio Tiffany, né? Aquele verde meio piscina, meio assim. E aí você fala, fica bom o verde aqui, piscina? Vai ficar estranho? Não vai, por quê? Porque ele já está dentro da composição do tecido que eu tenho estampado. Nesse caso eu usei o tom que é do círculo, se eu vou chegar mais perto ainda pra você ver. Dos círculos tem um pontilhado circular e esse é o mesmo tom do tecido que eu peguei dentro da loja. Eles não estavam juntos, eles estavam separados, eu fui andando com esse tecido pela loja até eu achar um que gostasse e ficasse bonito, segundo o meu gosto. Esse tecido também ele é bem colorido e ele tem muitos gatinhos. Então, o que eu gostei desse tecido é que, por mais que ele seja colorido, dá pra combinar com muitas coisas. Às vezes a gente vê um tecido multicolorido e fala, isso aqui não combina com nada. Pois não, combina com várias coisas. Então, se a gente prestar atenção também no barrado do tecido, às vezes, como esse daqui, vem as cores que foram compostas. E eu acho muito interessante, porque daí eu posso saber que esse tecido ele combina com o preto, ele combina com cinza. Aqui tem 3 tons de cinza, tem um turquesa, um verde assim bem maçã, um bordô, um vermelho quase bordô, um vermelho mais aberto, 2 tipos de laranja, 2 tipos de amarelo, 2 tipos de bege, um rosa bebê, um bem clarinho, um amarelo bem clarinho e um azul. Então, são todas as cores que tem nesse tecido, se mostra aqui no barrado. E quando a gente vê o barrado naquele rolo que eles têm na loja, você já pode começar a escolher de acordo com os circulinhos que tem aí. Não são todos os tecidos que trazem, mas existem alguns que sim, como por exemplo esse, e que ele fica ótimo com muitos desses tons. Outra coisa também é que a gente tem tecidos, por exemplo, que são o negativo do outro, ou seja, esses tecidos são exatamente iguais, é o mesmo tecido, porém com cores diferentes. Esse tem um fundo branco, esse tem um fundo marinho. E todos eles têm vários tons de azul. Obviamente esse é mais arregalado, né? Mas se a gente for ver, é o que a gente chama de ter o tecido ao negativo. Então esse seria o negativo desse e esse desse. Então eu posso comprar 2 tecidos iguais, porém de cores que se complementam, né? Tudo azul e tudo branco, na verdade. Um negativo do outro e posso colocar outro tom. Óbvio seria eu colocar um branco, que é o que eu fiz. Existem tecidos que não são tão óbvios, por exemplo, esse daqui. Eu encontrei na loja, eu achei ele lindo, lindo, e fui correndo procurar um outro. O que eu fui procurar? A maioria das pessoas procurariam ou um rosa, da cor da rosa, assim, a cor principal da rosa, que é um rosa claro, ou um turquesa, e exatamente foi o que eu fui procurar, um turquesa. Esse turquesa tem também alguns desenhos em branco, e ele combina perfeitamente, só que eu achava que ficava muito turquesa, né? Tudo assim, muito turquesa. E aí a moça da loja veio atrás de mim e disse, por que você não pega esse daqui? E aí era um tecido que é uma cor estranha, não sei dizer que cor é essa, é um rosa, mas é um rosa assim bem, não sei, é um rosa chá muito escuro. E ele tem pó branco. E ele é exatamente da cor do miolo da minha rosa, se você prestar atenção. No momento, assim, eu não achei ele interessante, a composição. Mas eu decidi levar assim mesmo, porque a moça falou, não, vai ficar bom, fica bom. E eu fiz caso à moça. Quando eu cheguei em casa, uma das minhas irmãs falou que estava perfeito. E realmente, cada vez que eu olho para esses 3 tecidos, eu penso, eles estão perfeitos assim. É ideal os tons que eu escolhi
para poder complementar. Se eu colocar esse aqui no meio, ele chama mais atenção ainda. E ele é muito bonito. Algo que é importante eu dizer é que se o tecido tem um fundo branco, por exemplo, como esse daqui, ele tem um fundo branco. Não tenta colocar aqui um bege como complementário. Coloca um branco. Se você colocar um bege, ele vai ficar estranho. Então, se o poá é branco, ou se, nesse caso o meu, todos são brancos. Eu não tenho nenhum de outra cor. Mas se forem brancos, algumas coisas do fundo, não coloque bege, porque vai ficar estranho. Tente acompanhar. Tudo que é branco vai com branco, tudo que é bege vai com bege. Tem fundos de tecido que, em vez de branco, usa, assim, um begezinho. Aí você pode colocar um complementário não, uma cor bege que vai combinar. E esse foi o meu vídeo pra vocês, espero que eu tenha ajudado vocês a escolher os próximos tecidos que vocês vão comprar na loja. Leva o estampado se você já tiver ele em casa, e se não, procura ele na loja. Pede pra moça, deixa o rolo aí que eu quero ver com que ele combina. Saia pela loja com o rolo ou peça pra moça, porque elas têm muita ideia de tecido. E hoje em dia muitas marcas já fazem o composê. Elas trazem pra você já todos os tecidos que possam combinar. Então fica muito mais fácil pra você comprar. Se você é novata como eu, comece com coisas básicas e depois vocês vão podendo ver coisas mais assim, mais difíceis de enxergar. Porque no momento você escolhe sempre aquela cor que predomina mais e nem sempre precisa ser assim. Aqui também a gente poderia colocar o branco, que iria ficar bom na nossa composição. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau, tchau!